A paz e graça do Senhor. Hoje vamos falar sobre a oração. Primeiro, vamos ler Apocalipse, capítulo 5, o versículo 8 juntos. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Com salvas de ouro cheias de incenso, os 4 animais e os 24 anciões se prostram diante do Cordeiro. Disse-se que na oração as harpas e as salvas de ouro cheias de incenso são necessárias. No entanto, o problema está em entender que o incenso são as orações dos santos. Devido a esse mal-entendido, a fórmula incenso é oração foi estabelecida e criada. E também se fez pensar que o incenso poderia substituir a oração. No Antigo Testamento, é dito que o incenso deve queimar 24 horas por dia e durante todo o ano para oferecer sacrifícios a Deus. Então, o estereótipo de que as orações devem ser continuadas foi estabelecida. Vamos ler Êxodos capítulo 30, versículos 7 e 8. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará, e acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará, este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Como tal, nos tempos do Antigo Testamento, o incenso tinha que ser queimado a Deus no tabernáculo para que não cessasse. No entanto, em Apocalipse, capítulo 5, no versículo 8, são as orações dos santos. Na escritura original em grego, não está escrito como este incenso, mas com o pronome estes. Portanto, estes podem ser salva de ouro ou incenso. Em grego, existem formas masculina, feminina e neutra de pronomes. Na escritura original em grego é escrito na forma feminina, como aí. Anexado abaixo está o gráfico de artigos definidos em grego. Em grego, o artigo definido é ho. A forma feminina é ré. E o plural é hai. Então, se você souber qual é a forma feminina entre os substantivos salvas de ouro e incenso, poderá saber a que se refere a oração. Em grego, incenso é neutro e salva é feminina. Portanto, a salva de ouro é a oração. Assim, a oração que é a salva de ouro tornar-se um meio de transportar incenso. Taças de ouro contendo incenso são as orações dos santos. Na escritura original em grego, as taças de ouro e as orações dos santos estão todas registradas no plural.
A Bíblia brasileira está devidamente traduzida. Portanto, a oração é absolutamente necessária. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 17, nos diz para orar sem cessar. É por isso que devemos orar sem cessar, mas a oração deve conter incenso. O propósito da oração é que o conteúdo da petição chegue a Deus. No entanto, entre muitas orações, apenas as orações contendo incenso chegam a Deus. Orações sem incenso não podem ascender ao trono de Deus. Muitos santos estão orando, mas você deve saber que as orações não respondidas são porque elas não contêm incenso. Os santos sabem que devem orar, mas eles não sabem a orar. Vamos descobrir na Bíblia que tipo de incenso Deus está procurando. O incenso feito por métodos humanos não é aceitável para Deus. O incenso que Deus deseja receber é apresentado em Êxodos capítulo 30, nos versículos 34 a 36. O incenso para oferecer a Deus deve ser preparado de acordo com o método que Deus nos disse. E Deus Jeová disse no versículo 33 que seria maldiçoado se desses aos homens o incenso que havia preparado para Deus. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirado dos seus povos. Disse, mas o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque e única e gálbano, essas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo, e dele, moendo, o pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. A planta do tabernáculo é anexado abaixo. O santo, este lugar, e o santíssimo, lugar santíssimo, são separados por o véu. Véu está aqui. E a arca do testemunho é colocada no santíssimo, aqui. E o altar do incenso é colocado em frente do lugar santo. O altar do incenso está aqui. O altar do incenso deve ser acesso o ano todo. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo do Santo, com um incensário queimando incenso. O incenso tinha que ser santificado misturando as 4 especiarias em proporções iguais e salpicando sal. Então, um total de 5 ingredientes usados para fazer o incenso. O primeiro é estoraque. A matéria-prima da estoraque é a resina.
A resina é uma essência que protege as feridas das árvores. Isto aqui é um pó feito de extrato de colofônia coagulada. O segundo é única. Única é a concha de um marisco, semelhante a um maricídio, encontrado nos lagos de Nardo, da Índia. Única é conchas vermelhas finamente moídas. O terceiro é gálbano, refere-se a uma fragrância líquida extraída do corte da parte inferior do caule da erva doce, uma planta da família do botão de ouro. As raízes desta planta feitas deste pó têm o efeito de erradicar os insetos. O quarto é incenso puro. Disse-se que esse incenso puro tem o efeito de suprimir o cheiro de cadáveres e incubação. Para fazer incenso para Deus, os 4 tipos de incenso acima são necessários e a mesma quantidade deve ser feita. Vamos descobrir o significado bíblico dos 4 tipos de incenso. Isto aqui representa Jesus que cobre nossas feridas. Única significa Jesus que sofreu por nós. Gálbano se refere a Jesus que nos purifica. Incenso puro representa Jesus ressuscitado. Todos esses 4 incensos representam Jesus. Quando os 4 incensos queimam assim, a fragrância de Jesus é produzida. Deus quer receber este incenso. Jeová disse para misturar esses 4 incensos em quantidades iguais e adicionar sal no final. Vamos ver o papel que o sal desempenha na Bíblia. Vamos ler Marcos, capítulo 9, o versículo 50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adobareis, tende sal em vós mesmo e paz, uns com os outros. O sal atua como uma reconciliação. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. O sal representa a personalidade de Jesus. Jesus explicou as 8 benções em Mateus capítulo 5, no versículo 1 a 12. E o papel do sal está no versículo 13. Vamos ler. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Está escrito neste versículo, com o sal da terra. O mundo e a terra têm significados bíblicos diferentes. A Bíblia se refere ao mundo é onde estão os incrédulos. E a terra é o lugar onde os crentes constituem a igreja. Os crentes devem desempenhar o papel de luz quando saem para o mundo. E na terra, os crentes devem agir como sal de reconciliação uns com os outros. Desta forma, os santos devem desempenhar o papel de luz e sal. No mundo, devemos desempenhar o papel de luz que ilumina
as trevas. E na igreja, que é a terra, devemos desempenhar o papel de sal da reconciliação. Desta forma, Deus só aceita incenso feito com os 5 ingredientes designados por Deus. Levítico fala da importância desse incenso. No dia da expiação, o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, em nome do povo, uma vez por ano. Então, o Santo dos Santos deve ser preenchido com a fumaça do incenso. A razão é fazer o incenso fumegar para que a natureza pecaminosa dos seres humanos não possa ser vista. Se o incenso for acesso incorretamente e a natureza pecaminosa do homem se tornar visível, o sumo sacerdote morrerá instantaneamente no Santo dos Santos. Em outras palavras, se nossa natureza pecaminosa não for coberta por Jesus, não podemos estar diante de Deus. Está registrado em Efésios capítulo 5, no versículo 2, que Jesus é o incenso com o qual Deus se agrada. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Jesus já melhorou nosso relacionamento ao oferecer incenso para que possamos nos comunicar com Deus. Deus se agrada do cheiro de Jesus em nossas adoração. Deus se agrada apenas quando a fragrância de Jesus é incluída na oferta, no louvor e serviço. De acordo com 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nós que se salvam e nós que se perdem. Neste versículo, nos refere aos apóstolos. Portanto, visto que os apóstolos são a fragrância de Cristo, os santos que leem o Novo Testamento escrito pelos apóstolos também devem ter o cheiro de Cristo. Vamos ler Romanos capítulo 12, o versículo 1 juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo disse aos santos que se reunissem para adorar. Entre esses cultos de adoração, Deus só aceitará sacrifícios vivos que estejam unidos com a igreja como um. Este é o culto racional de Deus. Na escritura original em grego é escrito como, logikos, que significa racional, razoável. Esta palavra é derivada de, logos, que significa lógica. A Bíblia de outro país foi traduzida como adoração espiritual. A Bíblia brasileira está devidamente traduzida. O culto oferecido pelos santos como uma só é o culto racional
que agrada a Deus. Jesus disse algo semelhante no Sermão da Montanha. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Neste versículo, se trouxeres a tua oferta ao altar, refere-se a assistir a um culto de adoração. Durante a adoração, se você se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deve primeiro reconciliar-se com o irmão e depois adorar. O culto geralmente é realizado em um horário fixo. Se você não consegue se reconciliar porque seu irmão não comparece a esse culto, você deve visitá-lo e fazer as pazes primeiro. Esta é uma mensagem de que Deus não aceitará adoração sem unidade de coração. No Sermão da Montanha, Jesus disse que Deus aceita o culto oferecido pelos irmãos em estado de reconciliação. Já aprendemos que as orações dos santos devem conter a fragrância de Cristo para chegar a Deus. Então, vamos descobrir como podemos conter a fragrância de Cristo. O apóstolo Paulo ensinou que devemos orar de duas maneiras. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 e 15. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei? Pois orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Disse que existe uma oração do espírito e uma oração do entendimento. Então, primeiro, vamos descobrir o que é a oração do espírito. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. É explicado em detalhes. Orar no espírito significa orar em língua estranha. Aquele que ora em língua fala a Deus e aos mistérios no Espírito com palavras que nenhum homem pode entender. E o versículo 4 diz que esta oração em língua, isto é a oração do Espírito, edifica-se a si mesmo. Vamos ler versículo 4. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. É dito que aqueles que oram em língua estranha irão se beneficiar espiritualmente. Eu conheço os testemunhos de muitos milagres sobrenaturais que acontecem aos crentes que consistentemente praticam esta oração em língua estranha. Meu ministério não é para me estabelecer em um lugar específico e fazer trabalho pastoral, mas para visitar igrejas que me convidam a testemunhar a palavra, independentemente da denominação. Após o testificar da palavra,
o batismo do Espírito Santo e a obra de cura são realizados em todas as campanhas. Os santos que frequentam a igreja há muito tempo, mas não conseguiam falar em língua estranha, recebem o Espírito Santo nessa campanha. Quando uma campanha é realizada por 3 dias, a maioria dos crentes frequentemente recebem o batismo do Espírito Santo. Quando realizo o batismo no Espírito Santo, não forço os membros da igreja que vieram para receber o batismo no Espírito Santo a imitar a língua estranha que falo. Realizar o batismo com o Espírito Santo dessa forma é um ato de insultar a sinceridade do batismo com o Espírito Santo ao focar apenas no fenômeno de falar em língua estranha. O batismo com o Espírito Santo é um evento nobre, digno, que permite aos santos começarem sua vida do reino dos céus. Os que realizam esse ato sagrado e digno a receber o Espírito de Deus em coração dos crentes, por engano ou por sua própria ganância, eles estão cometendo um pecado imperdoável. E em cada campanha, milagres sobrenaturais são realizados, nos quais muitos enfermos são curados em nome de Jesus. Muitos desses testemunhos de cura foram filmados como evidência de que a obra do Espírito Santo ainda está ocorrendo hoje, como na igreja primitiva. Você pode assistir no meu YouTube. Vamos ler Atos capítulo 10, versículo 44 a 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Disse, quando o apóstolo Pedro foi a Cesareia, onde os parentes e amigos de Cornélio estavam reunidos. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a palavra, e eles começaram a falar em língua estranha. E vamos ler Atos capítulo 19, versículo 1 a 6. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, então, em que sois batizados? Então, e eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava línguas e profetizava. O apóstolo Paulo chegou a Éfeso e perguntou aos discípulos de Apolo sobre o batismo do Espírito Santo. Os discípulos
de Apolo, nem mesmo sabiam que haja Espírito Santo. E responderam que só receberam do batismo de João Batista. O apóstolo Paulo os batizou com o Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar em línguas e a profetizar. Como tal, a Bíblia nos disse que quando o Espírito Santo habita em nossos corações, começamos a falar em línguas ou a profetizar. No entanto, a profecia era possível até mesmo nos tempos do Antigo Testamento, antes que o Espírito Santo habitasse sobre nossos corações. Desde o momento em que o Evangelho do Reino de Jesus foi testificado na era do Novo Testamento, o Espírito Santo vem sobre aqueles que creem na palavra. E a evidência é falar em línguas. Vamos ler Efésios capítulo 1, o versículo 13 junto. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Um grande segredo é apresentado neste versículo. Quando você ouve o evangelho da salvação e crê nele, pode ser selado com o Espírito Santo. O evangelho da salvação começou a ser proclamado após o primeiro advento de Jesus Cristo. A passagem que introduz ser selado com o Espírito Santo pelo testemunho do Evangelho da Salvação é de Atos, capítulo 8, no versículo 14 a 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O apóstolo Filipe curou os enfermos e expulsou demônios na cidade de Samaria e pregou o evangelho. E muitas pessoas começaram a crer no evangelho. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, que ouviram aquela notícia, visitaram a cidade de Samaria e batizaram aqueles que começaram a crer no evangelho. E muitas pessoas receberam o Espírito Santo. Se impor suas mãos sobre aqueles que ouvem o evangelho e creem, o Espírito Santo habitará sobre eles. Então, como podemos receber o Espírito Santo nesta era, quando não há 12 apóstolos, discípulos de Jesus? Mesmo nos tempos modernos, existem ministros que ocupam espiritualmente o ofício de apóstolo. Você pode receber o Espírito Santo por meio deles. Entre os apóstolos, existem outros apóstolos que têm autoridade para realizar o batismo do Espírito Santo. Você pode entender isso lendo Atos capítulo 8 cuidadosamente. Então, como podemos receber o Espírito Santo? Vamos ler Mateus capítulo 18, no versículo 19 e 20. Também vos digo que se dois de vós
concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém. Está dizendo que se 2 ou 3 pessoas se reunirem em nome de Jesus e orarem juntas, Deus, o Pai, estará com elas. O lugar onde podemos nós reunir em nome de Jesus é a igreja. Se você se unir na igreja para ler e crer na palavra de Deus, o evangelho da salvação, Deus enviará a você o Espírito Santo como um presente. Em Efésios capítulo 1, no versículo 13, ele disse que o selaria com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é aquele que Deus prometeu dar, conceder. Então, se você pedir, poderá a receber. Vamos ler Lucas capítulo 11, o versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. O Espírito Santo é boas dádivas que Deus preparou para os santos. A maneira de receber o presente é recebê-lo se você ouvir o evangelho da salvação, crer nele e pedir por ele. Se 2 ou 3 pessoas se reunirem na igreja e pedirem em nome de Jesus, você pode receber o Espírito Santo. No entanto, você deve primeiro crer no evangelho da salvação. A crença, a fé no evangelho da salvação deve ser acompanhada de arrependimento e perdão pleno. Sem arrependimento e perdão, é difícil ser selado com o Espírito Santo. Até este ponto, aprendemos sobre a oração do Espírito. Para orar no Espírito, você deve primeiro ser batizado com o Espírito Santo. Então, vamos descobrir o que significa orar com o entendimento. Orar com o entendimento significa orar na sua própria língua. Se você é brasileiro, pode orar em língua brasileira. Já aprendemos que, para que a oração alcançasse a Deus, ela deve conter a fragrância de Jesus Cristo. Como podemos conter a fragrância de Jesus Cristo? Vamos descobrir como fazer isso na Bíblia. Vamos ler Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10 primeiro. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrilho o coração, eu provo os pensamentos. É isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeová Deus é aquele que recompensa as pessoas de acordo com as obras do coração humano. Explicações suplementares para essas palavras são dadas em Marcos capítulo 7, nos versículos 20 a 23. E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios,
as prostituições, os homicídios, os frutos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O que sai do coração de uma pessoa a contamina. A Bíblia diz que esta é a concupiscência da carne. Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, prófias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonárias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É dito que aqueles que vivem de acordo com as concupiscências da carne não herdarão o reino de Deus. No entanto, há uma parte em que os santos são mal compreendidos. Eles pensam que quando recebem o Espírito Santo, eles são transformados em santos que não cometem mais pecados naquele momento. Isso ocorre porque não temos um entendimento preciso da salvação do Espírito. Deixe-me explicar brevemente sobre a salvação do Espírito. Esta parte é explicada em detalhes no vídeo intitulado Salvação do Espírito, Salvação da Alma e Salvação do Corpo. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Está escrito que Jeová Deus fez Adão do pó da terra e soprou o fôlego da vida nele. O que Deus soprou em Adão, neste versículo, é Neshama. ou seja, o Espírito de Deus. Algumas Bíblias são traduzidas como respiração, mas se traduzida como respiração ou vida, é impossível explicar adequadamente a condição de Adão depois de comer o fruto proibido. Vamos descobrir o que queremos dizer juntos. Jeová Deus disse em Gênesis capítulo 2, do versículo 17, que Adão comereis do fruto proibido, certamente morrerá. E em Gênesis capítulo 3, no versículo 6, está registrado que Adão e Eva comerão do fruto proibido. Se Jeová Deus soprou respiração ou vida em Adão, em Gênesis capítulo 2, o versículo 7, então Adão e Eva, que comerão o fruto proibido, deveriam ter morrido de acordo com as palavras de Gênesis capítulo 2, o versículo 17. No entanto, em Gênesis capítulo 5, no versículo 5, está registrado que depois de comer o fruto proibido, Adão viveu
até a idade de 930 anos e morreu. É por isso que podemos ver que o que Jeová Deus soprou em Gênesis capítulo 2, versículo 7, não soprou colocou em coisas relacionadas à vida da carne. Foi o Espírito de Deus que morreu após Adão comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Portanto, quando todos os seres humanos nascem no mundo, seus espíritos nascem mortos. Então, quando você ouve o Evangelho, a palavra da vida eterna, e o Espírito Santo habita em seu coração, quando você nasce de novo, seu espírito morto volta à vida. Mesmo quando o espírito morto é revivido, as concupiscências da carne não desaparecem. Se o espírito é revivido e todos os hábitos pecaminosos são removidos, isso significa que não há mais necessidades de orar e contemplar na palavra para a santificação. Pelo contrário, a Bíblia nos disse para sermos santificados pelo Espírito Santo. Mesmo depois de receber o batismo com o Espírito Santo, os hábitos pecaminosos permanecem na carne. Então, quando este corpo morre, ele retorna ao pó da terra. E quando é arrebatado, ele se transforma em um corpo espiritual. Quando o espírito morto é revivido, vai ter o pensamento do espírito. O versículo que explica esta parte com a precisão é Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Em Gálatas capítulo 5, no versículo 5, podemos ver que o apóstolo Paulo falou essas palavras para aqueles que guardam pela esperança da justiça, pelo espírito da fé. Ou seja, ele explicou as concupiscências da carne para aqueles que já haviam sido batizados com o Espírito Santo. O versículo 17 diz que as concupiscências da carne são contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Quando o Espírito morto é revivido por meio do batismo com o Espírito Santo, o Espírito se opõe às concupiscências da carne. Mesmo antes de receber o Espírito Santo, algumas pessoas podem não cometer o pecado com a consciência. Esta parte é explicada em Romanos capítulo 2, no versículo 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm rei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que acusando-os, que defendendo-os. No momento em que você recebe o Espírito Santo, não significa que você torna um santo com a santificação perfeita.
Se você alcançar a santificação perfeita no momento em que recebeu o Espírito Santo, isso significa que você não precisará mais da palavra de Deus e da oração. No entanto, em nenhum lugar da Bíblia está escrito que não precisamos orar quando recebemos o Espírito Santo. Pelo contrário, somos orientados a vigiar e orar mais. Gálatas capítulo 5 nos disse que a cobiça da carne não desaparece completamente enquanto temos com o corpo. Então, o que os santos poderiam fazer é dito em Romanos capítulo 8, no versículo 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aquele que mortificar as obras do corpo com o Espírito e é guiado pelo Espírito de Deus, é o Filho de Deus. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos, com a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Quem são os amados? Escritos neste versículo é explicado em capítulo 1, no versículo 2. Amados estão escritos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ele não estava dizendo aos incrédulos, mundanos, para abster as concupiscências da carne, mas para aqueles que receberam o Espírito Santo e, obedecendo à santificação pelo Espírito, para abster as concupiscências da carne. Isso é santificação, ou seja, santidade. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 9, diz que esta santidade opera a salvação da alma. Vamos ler. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, diz que a santidade só pode ser alcançada por meio da palavra de Deus e da oração. Vamos conferir. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. É por isso que devemos receber o Espírito Santo, contemplar na palavra de Deus e mortificar os desejos da carne por meio da oração. Isso é conhecido como a oração do entendimento em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. A oração do entendimento é eficiente dividi-lo em duas etapas. A primeira é uma oração de esvaziamento. É livrar-se das concupiscências da carne, uma a uma, um por um, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Simplificando, pode ser visto como uma oração de arrependimento. Se você odeia ou tem ciúme de alguém, livrar-se desse ódio e ciúme em nome de Jesus.
Ou se seus pensamentos estão cheios de fornicação, você pode ordenar ou suplicar ao Espírito Santo para se livrar da fornicação em nome de Jesus. Esta oração de remoção deve ser feita diariamente e continuamente, porque nossos pensamentos, temperamentos e hábitos não são mudados facilmente. A segunda é a oração de enchimento. Se você removeu as concupiscências da carne, agora peça o enchimento do Espírito Santo para que o fruto do Espírito Santo possa crescer em seu coração. Se você orar para esvaziar e encher dessa forma todos os dias, os pensamentos do Espírito começam a dominar os desejos da carne. Então, uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo começará. É melhor não esperar que o Espírito Santo o ajude sem orar. A maioria dos crentes cita Romanos capítulo 8, o versículo 26, e pensa no Espírito Santo como aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esta interpretação é muito perigosa. Se você ler a escritura original em grego, os versículos 26 e 27 não são do Espírito Santo, mas todos são escritos como Πνεύμα. Espírito. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 26 e 28. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O versículo 16 é um versículo crucialmente útil para a compreensão dos dois versículos acima. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O versículo 16 também não foi escrito o Espírito Santo, mas o Espírito. Πνεύμα. Não é que o ser do Espírito Santo intercede ativamente quando não oramos. Porém, testifica que o espírito de cada crente é filho de Deus. Em outras palavras, quando as concupiscências da carne são controladas pelo Espírito, a condição de filho de Deus é mantida. É Deus quem sonda o coração. Deus conhece cada um de vocês, nós. Seu Espírito pode orar por você de acordo com a vontade de Deus. Isso significa que o Espírito não deve ser apagado pela oração do Espírito e pela oração do entendimento. Novamente, não quer dizer que o Espírito Santo estará orando por você enquanto você não tem comunhão com Ele. Com o Espírito Santo, devemos nós comunicar com Ele em espírito, por meio da comunhão,
o Espírito Santo pode consolar seu espírito. Se você está cheio de pensamentos carnais, não pode ter comunhão com o Espírito Santo em seu espírito. Pode ter várias opiniões diferentes sobre este ponto. A resposta mais precisa é verificar na Bíblia como Jesus orou. Vamos ler Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Este versículo contém um segredo muito importante, que muitos cristãos negligenciam. A maioria dos cristãos pensam que, porque Jesus é Deus, o poder deve ter fluído automaticamente de seu corpo. Mas vamos ler com atenção. Está escrito que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude. O poder não surgiu do próprio corpo de Jesus, por meio do poder que Deus derramou. Jesus realizou milagres maravilhosos. Da mesma forma, Jesus também recebeu o poder de Deus. A maneira como Jesus foi capaz de receber o poder que Deus lhe deu foi através da oração. Agora, vamos ler Lucas, vários versículos. Lucas capítulo 5, versículo 16. Primeiro, porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Neste versículo, ele é Jesus. Agora vamos ler Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Quem subiu ao monte? Foi Jesus. E agora vamos ler Lucas capítulo 9, o versículo 18. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Neste versículo, ele orando, quem é ele? É Jesus. Agora vamos ler Lucas capítulo 9, o versículo 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Quem subiu ao monte foi Jesus, com Pedro, com João e com Tiago. E agora vamos ler Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, ele disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E neste versículo, estando ele a orar num certo lugar, quem é ele? É Jesus. Agora, último versículo, vamos ler Lucas capítulo 22, versículo 39 e 40. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguirão. E quando chegou àquele lugar, disse ele: orai para que não entreis em tentação. Neste versículo, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Quer dizer, se você ler os versículos introduzidos acima, verá que Jesus dedicou mais tempo à oração do que qualquer outra pessoa. Em Lucas capítulo 6,
versículo 12, está registrado que ele orou a Deus a noite toda. Aqui, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus orou assim. Jesus orou fervorosamente assim. No entanto, muitos cristãos não oram com tanto zelo. Então, precisamos descobrir que tipo de oração Jesus fez com tanto fervor. Em Mateus capítulo 6, no versículo 32, Jesus deixou isso claro. Não devemos nos preocupar com as coisas com que nos preocupamos, como comer, beber e vestir, porque o Pai Celestial já sabe que precisamos delas. No entanto, os filhos de Deus já prometeram que, se buscarem o reino de Deus e sua justiça primeiro, ele naturalmente suprirá nossas necessidades. Se você não acredita na promessa que Deus já prometeu, você não pode recebê-la. Devemos primeiro buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Queridos irmãos e irmãs, devemos orar. A Bíblia nos disse para vigiar e orar continuamente e sem cessar. A ilusão de que nos tornaremos santos sem oração e sem contemplação da palavra de Deus é como a astúcia de Satanás que enganou Eva. Satanás não fica parado apenas para que os santos possam ser salvos. Ele tenta impedir a comunhão com o Espírito Santo por todos os meios. Esses meios irão constantemente atrapalhar e tentar você de ter comunhão com o Espírito Santo, desviando sua atenção de Jesus por meios de internet, dinheiro, fama, sucesso, jogos, músicas e dramas, etc. Isso não quer dizer que você deve ir para uma ilha deserta ou uma caverna e levar uma vida pessimista e completamente isolada, separada do mundo. O problema é que se você gasta mais tempo nessas coisas do que na comunhão com o Espírito Santo, você está vivendo uma vida de cobiça da carne. Jesus disse a seus discípulos como e por quanto tempo eles deveriam orar. Vamos ler Marcos capítulo 14, o versículo 37. E, chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Jesus disse claramente o ponto de que devemos orar pelo menos 1 hora. Jesus nos disse para orar pelo menos 1 hora, porque definitivamente havia um motivo para isso. Jesus não é aquele que fala em vão. Muitas pessoas se exercitam para a saúde física. Fazer ginásio é o mesmo princípio. As pessoas que cuidam da sua saúde marcam um horário e se exercitam, praticam sistematicamente. O conceito de oração é o mesmo. A oração é pela saúde espiritual. Seus espíritos são expostos ao mundo decaído e eles estão contaminados, mas eles, os crentes, não se banham no espírito. Como os cristãos pensam na oração como um meio de conseguir o que desejam. Eles acham a oração entediante
e não oram com fervor. Deve ser lembrado que a oração não é para engordar o corpo, mas para equipar, armar o espírito e a alma. Vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E leiam 1 Pedro capítulo 5, o versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Os dois versículos acima afirmam claramente quem são os inimigos dos santos. Não é que os inimigos estejam brincando, mas que procuram os santos como um leão que ruge. No entanto, se os santos estão sóbrios e não vigiam e oram, o resultado é que eles não podem enfrentar a batalha com o inimigo. É por isso que Jesus nos ordenou orar pelo menos 1 hora. Marcos capítulo 14, o versículo 37, é uma mensagem dada aos discípulos que estavam andando com Jesus. Jesus estava com os discípulos naquela época. Você deve perceber que Jesus ordenou que eles vigiassem e orassem. Se obedecermos à palavra e orarmos, Jesus lutará contra os espíritos malignos. Não é fácil orar por 1 hora, porque o corpo não está acostumado a isso. E muitas distrações o impedem de se concentrar na oração. É por isso que precisamos nos livrar das distrações desses pensamentos por meio da oração de esvaziamento. Essas distrações estão ligadas às concupiscências da carne. Leva muito tempo para nos livrarmos dessas distrações. É porque as raízes da amargura estão crescidas no coração na proporção do tempo que você viveu. Distrações, feridas, cobiça da carne, raiz de amargura. Todas essas coisas devem ser removidas, curadas e restauradas em nome de Jesus. E todas as orações devem ser em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque só podemos nós comunicar com Jesus por meio em nome de Jesus. Agora vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Também é importante subir uma montanha para orar. Mas vocês não podem subir a montanha para orar todos os dias. No versículo acima, Jesus nos ensinou a orar a Deus em segredo em seu quarto. Em vez de se gabar, vangloriar de orar na frente de outras pessoas, você pode orar em segredo, em seu próprio quarto. A Bíblia nos ensinou a orar pelo menos 1 hora com a oração do Espírito e a oração do entendimento.
Jesus voltará para se casar com sua noiva. Portanto, a noiva deve cumprimentar o noivo em estado de pureza. A Bíblia diz que você só pode se casar com Jesus quando estiver cheio do Espírito Santo, como as 5 virgens prudentes que prepararam azeite. É simples. Você só precisa confiar sua mente e corpo à orientação do Espírito Santo. Para fazer isso, devemos mortificar os desejos da carne por meio da oração. É para crer plenamente em Deus. Você deve ler a palavra de Deus. Porque se você não sabe a verdade, você não sabe o que é mentira. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós tornemos santos que vivam uma vida que preparamos como a noiva pura de Jesus. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.